Olá, eu sou o Francisco Pinto Balsemão. Este é o podcast Deixar o Mundo Melhor. Joana, antes de mais nada, muito obrigado por ter aceito este convite. Gosto muito de a ter aqui, sou o seu grande admirador, como penso que também sabe. E o leitmotiv desta série de podcasts é deixar o mundo melhor. Portanto, vamos tentar andar à roda disso, sem prejuízo de falarmos de vários outros aspectos da sua vida e da sua carreira. E a Joana tem 45 anos, tem um pai, que é o Roberto Carneiro, pessoa que eu muito gosto e admiro. Tem um avô chinês. É verdade. Portanto, tem uma ascendência chinesa. Tenho. Eu, em primeiro lugar, quero dizer que estou muito sensibilizada por esta conversa. Vamos nos encontrando há muitos anos. É verdade. E para mim é um momento que tem um impacto grande em mim por isso, porque houve um momento que eu me lembro que tivemos uma conversa mais pequena, que foi na altura da candidatura do professor Cavaco Silva, e falámos um bocadinho, mas fico muito contente por termos esta oportunidade para falarmos com um bocadinho mais calma. Mas sim, o meu pai o seu pai era de Xangai e a sua mãe de Cantão. Portanto, eu tenho dois avós do lado do meu pai que, apesar de também eles terem alguma ascendência portuguesa, têm uma parte grande genética que vem daí. E tem alguma ligação que permaneceu na sua vida, uma ligação à China por causa disso ou não? Sem dúvida. Eu, aliás, culturalmente, em casa, nós identificamos muito o meu pai próximo dessa cultura asiática. Ainda agora festejámos o Ano Novo Chinês. Todos os anos temos um festejo. No dia que foi na terça-feira passada, houve um almoço para festejar o Ano Novo Chinês. E eles festejam como? Com um almoço. E o meu pai dá sempre aos seus netos um envelope com um presentinho, um envelope chinês, acho que é um costume também. E eu creio que o meu pai nos incutiu muito essa tradição, mais até de Macau, que foi isso que lhe foi incutido. Há um misto entre o lado ocidental e o lado asiático muito em nós, tanto na comida, que sempre nos acompanhou ao longo do nosso crescimento, mas também numa forma de estar muito, muito serena, e uma coisa que eu me recordo muito, um respeito e uma admiração pela sabedoria dos mais velhos. E é qualquer coisa que vem muito desses ensinamentos, que vem dessa cultura, ou pelo menos o meu pai assim o atribuiu, e que sempre nos manifestou muito. E muito do meu avô, sobretudo do meu avô, vem um lado musical. Conheceu esse avô? Não conheci, porque morreu, tinha o meu pai 16 anos. E ele era músico? Era músico profissional. Os meus avós vieram para Portugal pouco antes do nascimento do meu pai, portanto em 46, 47, e o meu avô, nos 16 anos que se seguiram, esteve na base das Lajes como músico. Falavam um pouco ou mal português e foram para a base das Lajes, para a base americana, e teve lá a sua big band, o meu avô. E o que é que ele tocava? Tocava vários instrumentos. O seu instrumento principal era o violino e o clarinete, e era maestro, era o diretor musical desta big band na base das Lajes. Então, mas antes disso, em Xangai também já era músico. E havia aquela banda do Peace Hotel. Exatamente. Que o meu pai visitou relativamente recentemente. E portanto, toda essa carreira do seu avô tem alguma influência das suas opções, provavelmente. Deve ter, com certeza. Em primeiro lugar, porque a música sempre foi muito incutida a nós todos, os irmãos. E porque a minha avó, sempre conhecia a minha avó a cantar constantemente. Quando os irmãos Carneiro vieram para Portugal, eles próprios, para sobreviverem, para viverem, cantavam. E era depois alguns foram para os Estados Unidos, outros ficaram em Portugal. E então a música sempre fez parte da minha vida desse lado. E o meu avô, que eu não conheci, mas conheço pelo meu pai, pelos meus primos, pela minha avó que nos falava dele,
uma coisa que eu retenho muito dessa memória que o meu pai tem era que era uma pessoa muito trabalhadora, estudava muito, e quando nós éramos mais novos e não queríamos estudar o nosso instrumento, lembrava-nos sempre, sabes, que o avô estudava estas horas todas por dia até estar bem, e o violino, eu lembro-me de ouvir o meu pai a tocar esta obra e estudava desta forma para conseguir um objetivo. E dessa forma foi uma inspiração, não só porque a música fazia parte do nosso cotidiano, através do meu pai, também da minha mãe, mas porque também havia este espírito de que para se chegar àquele sucesso musical tínhamos que seguir o exemplo do avô. Sim, o avô tocava música de jazz, mas também música erudita, tocava de tudo. Tocava de tudo. Aliás, com Vilas Boas esteve associado ao princípio do Hot Club em Portugal. Mas no violino, claro que sim, o meu pai lembra-se de ouvir tocar Tchaikovsky, Mozart, Bach, todos esses. E a Joana gosta de jazz? Gosto, mas infelizmente nunca fui muito educada nesse campo e tenho pena. Uma das minhas maiores frustrações é a falta de capacidade de improviso, dito improviso por inspiração, ou seja, eu sentar-me ao piano, eu sei tocar piano, mas tenho muita dificuldade em improvisar, e tenho desde pequena, e creio que se tivesse estudado um bocadinho do jazz, tinha tido ou praticado mais esse mundo da música, teria trazido um bocadinho mais de imaginação e flexibilidade à minha forma de pensar a música. E tem alguns músicos de jazz que tenha preferência, que se lembre? Keith Jarrett, por exemplo, diz-lhe alguma coisa? Claro que sim, e mais recentemente eu devo confessar, e tem a ver muito com a minha vida em Los Angeles, mas eu ouvia muito a música da Diana Krall, por exemplo, do McBride, que é um contrabaixista brilhante, que também, que aliás acabei por fazer um concerto com ele, mas já era fã dele. Mas não é um mundo que eu esteja assim muito próxima. Mas esses dois seria do mundo atual aqueles que eu estou mais ligada e que ouço mais. E compositor? Assim. Compor músicas suas? Nunca... Compor, tentei muito. E eu estudei 6 anos de composição. Eu quando estudava no conservatório, primeiro estudei os 3 anos normais daquilo que os alunos que fazem o curso de conservatório estudam. E depois, quando fui para os Estados Unidos, achei que deveria tentar seguir também esse ramo, porque quanto mais nós conhecermos a orquestra e os instrumentos da orquestra e escrevermos para eles, melhores maestros vamos ser. Naturalmente, era essa a minha forma de pensar. E eu era bastante apta, por exemplo, a orquestrar uma peça, a escrever segundo o estilo de um determinado compositor, um estilo clássico, como por exemplo Mozart, ao estilo de Debussy, sem a genialidade deles, mas seria capaz de fazer um arranjo ao estilo com uma melodia. E tentei, estudei mais 3 ou 4 anos de composição, mas sem grandes frutos. E depois parou, nunca mais? E depois parei. Era mais uma forma de servir a direção da orquestra, não era tanto como ir para ver se tinha essa inspiração, mas creio que no mundo da música talvez esse seja o mais difícil dos campos. Dos instrumentos todos, quais são aqueles que prefere? Gostaria de ser solista, se fosse solista? Bom, a resposta real é que o meu instrumento de eleição foi aquele instrumento que eu escolhi, é a viola d'arco. Sim. E eu escolhi esse instrumento desde pequenina, é um instrumento que eu gosto muito, está muito próximo daquilo que é a voz humana, do registro da voz humana, tanto a viola como o violoncelo. É um instrumento que tantas vezes é menosprezado. Mais que o violino. O violino é um instrumento bonito, mas sim, tem um registro mais agudo. Gosto muito do violino, mas a viola até é um instrumento menos prezado pelos compositores ao longo da história da música, está ali no meio da orquestra, entre uns e outros. Ao longo da história com uma função algo secundária, mas essencial, que é qualquer coisa que eu muito admiro no instrumento, ou seja, quando não está lá, faz muita falta. Sim. E claro que nos anos mais recentes, nos últimos 100 anos, alguns compositores acabaram por escrever obras relevantes para o seu repertório, mas tenho muita pena de não existir um concerto para viola de Tchaikovsky ou de Mozart. Não temos esse tipo de repertório. Eu diria que esse é o meu instrumento do coração, mas gosto muito de, assim, se tivesse, acho que a orquestra como todo é o meu instrumento, é o meu grande amor. De sopro, sabe tocar algum? Eu estudei alguns deles, como tenho muitos irmãos, havia-se instrumentos em casa. Estudei flauta, transversal um pouco, estudei oboé, tinha uma irmã que estudava oboé, estudei um bocadinho de clarinete, mas lá está, foi sempre para me ajudar a ser melhor maestrina, porque achava que quanto melhor conhecesse
como é que estes instrumentos produziam o seu som fisicamente melhor, eu poderia servir a minha arte, digamos assim. Na percussão nunca fez experiência? Sim, estudei um bocadinho e é muito difícil. É um mundo muito difícil porque tem que se ser excelente em instrumentos variadíssimos, com técnicas muito, muito complicadas. E eu lembro-me que no princípio da minha carreira, quando eu me sentava como júri para um lugar de percussão, são provas muito longas. E os músicos têm que ser excelentes a tocar marimba, a tocar tímbalos, a tocar triângulo, a tocar pratos. E são certos muito curtos, certos de orquestra, porque depois as provas de orquestra, os músicos têm que tocar um bocadinho de cada peça musical, um bocadinho de um bailado de Tchaikovsky nos pratos, um bocadinho de Gershwin, por exemplo, na marimba, uma parte da Sagração da Primavera nos tímbalos, e é extremamente difícil conseguir ter essa agilidade, essa excelência em tantos instrumentos com técnicas e particularidades tão diferentes. Eu tenho uma admiração enorme pelos instrumentistas de percussão. Dos compositores mais recentes ou mais antigos, tem preferências? Tenho uma hierarquia? Uma hierarquia. Um ranking? Não há um ranking, porque acho que todos os tempos que passámos na história da música me inspiram por razões diferentes. Eu, por exemplo, agora eu sento-me ao piano e toco muito o contrapunctos de Bach. Há um em particular que eu estou muito próxima disso, mas ainda agora fiz as cantatas, a oratória de Natal, peço desculpa, de Bach. Mas é um compositor que eu não dirijo muito, mas é um compositor que eu admiro, que dá uma paz, em que existe uma complexidade enorme do ponto de vista contrapontístico. Como é que uma pessoa, um ser humano, consegue colocar 4, 5 vozes a cantar ao mesmo tempo de forma tão diferente, mas tão coerente. Depois, claro, Haydn e Mozart com uma imaginação extraordinárias, mas eu diria que estatisticamente eu acho que é a melhor forma de avaliar quais são os compositores para os quais eu mais tendo. Os compositores que eu dirijo mais são Stravinsky, Beethoven, Brahms, Schumann, quando me deixam, porque Schumann não é um compositor que muitas orquestras planeiem, e muita música do nosso tempo. Sem dúvida, estou muito próxima daquilo que é a criação contemporânea. Quem, por exemplo? John Adams, quem me conhece sabe que é um dos compositores, é um compositor americano que eu dirijo muito. Mas o Luís Tinoco, que eu sei que fez o genérico deste podcast, é talvez o compositor português da qual eu esteja mais próxima, e ainda agora em Espanha toquei uma das suas obras. É um compositor que eu acho que tem um afeto na sua música, ao mesmo tempo que tem uma excelência na forma da escrita que me interessa muito. Então eu diria em Portugal o Luís Tinoco, Pinho Vargas, são compositores com os quais eu sinto uma proximidade grande. Internacionalmente eu diria o John Adams, o James Macmillan, que é um escocês. Eu chamo-lhe o Bach dos nossos tempos, porque é uma pessoa que, como Bach, ao fim de semana escrevia as peças para a sua paróquia. Sim. Mas estamos a falar de um compositor que é tocado nas maiores salas de todo o tempo. Portanto é o mesmo Bach dos nossos tempos. Gubaidulina é outra compositora, Kaya Sareaho, outra compositora. Enfim, há um grupo de compositores contemporâneos. Quando vai dar quando vai dirigir uma orquestra, qual é o seu grau de decisão e de autonomia na construção do programa? Pode impor quero isto, quero aquilo, ou vem-lhe dizer só tocamos isto e só tocamos aquilo? O meu grau de autonomia vai sendo cada vez maior com as relações que nós vamos estabelecendo com as orquestras. No princípio da minha carreira era muito difícil, até porque ainda não tinha uma grande personalidade, não sabia sequer, não é só aquilo que eu gostava, mas aquilo que eu sabia fazer. Mas eu agora tenho um grau de autonomia grande. Por exemplo, quando vinhamos para cá, recebi um e-mail da minha agente sobre um concerto que vou fazer na Finlândia. E esse programa espelha muito como é que as coisas são montadas. Eles propuseram uma peça para piano de um compositor finlandês, que eu aceitei, e depois eu construí o resto do programa à minha imagem, com
peças então, da minha eleição. Eu sugeri depois. Eu normalmente sugiro uma série de peças e depois as próprias orquestras têm que tentar ver se já tocaram, se essa peça já está nesse ano, se foi tocada há pouco tempo. Acabou por ficar uma peça de um compositor finlandês também, que eu gosto muito, que é o Magnus Lindberg, e a Sétima Sinfonia de Beethoven. Então ficou bem fechado. Ficou muito bem. E é assim, é como em tudo na vida, é dar um pouco e receber. Muito disto em relação com as orquestras. Eu aceito quase sempre as sugestões, sobretudo da música que é dos países ou música contemporânea. Acho que isso é importante. E depois normalmente pedem-me para as peças grandes da segunda parte, as sinfonias. Para ser umas clássicas, não? Sim. E como é que é? Chega à Finlândia, por exemplo, Sim. a orquestra que nunca não conhece. Sim. Nunca tocaram consigo, nunca. Sim. E como é que é? Os músicos normalmente profissionais, claro, sabedores, dizem lá vem mais esta, se calhar. Sabe, devem pensar isso. Não sei o que é que pensam. Como é que se faz? Como é que se ataca no sentido positivo da palavra uma orquestra desconhecida? Por acaso esta orquestra já a conheço, já trabalhámos juntos, mas isso é uma pergunta extremamente pertinente e aquilo que eu consigo controlar é a minha preparação e eu tento não pensar muito nesse assunto. Normalmente, se eu sei bem o texto musical, as coisas correm bem. E o mundo da Escandinávia, por exemplo, é um mundo que eu conheço bastante bem. Conheço bem a forma de estar das orquestras. As orquestras são muito... Trabalhou com o Salonen. Trabalhei. Grande maestro. Grande compositor. Também dirijo muito a música dele. Mas desculpe, te interrompi agora. Não, mas... Mas mas então essa orquestra já conhece, não é esse exemplo? Mas quando vou dirigir uma orquestra pela primeira vez, vou dirigir a orquestra do Salonen, a antiga orquestra dele, que é a Philharmonia, em Londres, em novembro, e posso lhe dizer que já estou um bocadinho nervosa. Sim, estamos a quase um ano de distância. E agora estamos a finalizar o programa também. E posso lhe dizer que é a primeira vez que vou dirigir essa orquestra e estou um bocadinho nervosa. Mas chega lá, estão aqueles músicos já com anos de carreira. Claro. Que se calhar penso que lá vem mais uma. Ainda por cima uma miúda, é novíssima e tal. É que ela sabe disto. Como é que se conquista? É através do primeiro violino? Há chefes. Há chefes de naipe, mas sobretudo é aquilo que nós transmitimos com o nosso corpo fazer sentido. Os músicos sentirem que há uma inspiração, que há uma forma séria de estar na música, que nós dominamos bem o texto musical. Porque isso é o mais importante, é nós conseguirmos inspirar, mesmo que eles não gostem muito da nossa, vamos dizer, faltando uma palavra melhor, da nossa interpretação. Se fizer sentido, isso passa por um gesto que faz sentido, por manter a orquestra coesa, por saber respirar com a orquestra, por saber às vezes esperar por um músico que precisa de mais tempo, por saber reagir à coisa certa. Esperar por um músico, o que é que se quer dizer? Da mesma forma que quando conversamos e um ator está a conversar com o outro, tem que esperar que o outro diga o texto antes para que haja tempo, para que a emoção seguinte faça sentido. E dizer um texto musical é exatamente a mesma música. Quando um músico está a tocar, por exemplo, o princípio do Prélude à l'après-midi d'un faune, que é um exemplo extremo, que é a flauta que toca sozinha, nós temos que saber esperar pelo fim dessa frase para fazer entrar a orquestra no momento certo. E os músicos têm que ter essa autonomia e têm que sentir que nós estamos a impor até um certo ponto, em que eles próprios não perdem a sua identidade e a sua forma de expressar aquelas melodias que eles estão a tocar. Os músicos olham constantemente para o maestro? Não olham constantemente, mas às vezes estou em concertos, fixo um ou dois, e há uns que não olham, garanto, estão só a olhar para a pauta. Sim, mas nós sentamos-nos de uma forma que seja possível olhar para a partitura e ter sempre uma visão do gesto. Portanto, isso faz com que o gesto do mestre tenha que ser extremamente correto, direto e que queira revelar exatamente qual é a intenção que o mestre tem. E quão mais concreto, reto e direto e claro for esse gesto, mais sucesso nós temos junto de uma orquestra, mesmo que não nos conheça. Mas deixe-me só insistir, porque eu acho que isso é importante. Claro que sim. Chega a uma orquestra, vai dirigir uma orquestra que não conhece. Sim. E vão tocar o Prélude à l'après-midi d'un faune. Já toda a gente conhece, a maestra conhece, eles conhecem, mas têm de se encontrar. Claro.
fala com eles, lê-lhes, diz-lhes qual é a sua interpretação daquela obra que vão tocar. Não. Ou põe-nos a tocar e vai corrigindo. Exato. Isso interrompe muito. Tenta interromper o mínimo, mas há um equilíbrio grande entre deixar as coisas por ensaiar e não encarar os problemas e tentar resolvê-los, e deixar a orquestra tocar. E esse limite, esse equilíbrio vai-se conseguindo com a experiência. Ou seja, há coisas que a orquestra não precisa que o maestro diga que estão erradas. Sim. Porque de um dia para o outro se resolvem. Pode ser porque é a primeira vez que estão a tocar uma peça juntos. Sim. E as orquestras são excelentes hoje em dia, têm um nível muito alto. Portanto, há coisas que se resolvem naturalmente. Uma nota errada, que seja evidente, um ataque que não seja junto ou que não seja correto. Aquilo que o maestro pode tentar fazer que deve tentar fazer é moldar um som que pode ser naturalmente heterogéneo, pode ser, enfim, uma arcada que não corresponde à intenção que nós queremos dar. Se nós precisamos de um som mais marcato, precisamos de uma arcada diferente, precisamos de uma forma de produzir o som num instrumento de som, num instrumento de sopros de uma forma diferente, e o maestro está ali para interpretar isso, para ver o que é que consegue mudar para chegar ao som ideal. Mas isso é um equilíbrio que se vai conseguindo com a experiência. Mas eu acho... E consegue ser teimosa? Eu tenho um disco de um ensaio do Bruno Walter, em que ele volta atrás. Não, Mr. não sei quantos, claro, que era o músico. É assim. É verdade. Vamos lá outra vez. Começam. Não. Quer dizer, uma parte daquele disco é ele a interromper e a dizer que não está bem. Sim, é muito importante chegar ao fim. Ou seja, quando há um problema, resolvê-lo até ele estar resolvido. Isso é muito importante na nossa relação com as orquestras. Os músicos sentem-se frustrados quando há um líder, um maestro, que não tenta resolver os problemas até ao fim. E lá está o equilíbrio que vamos ter que encontrar, e por vezes eu até fico no fim com determinada secção. Se não consigo resolver um problema, vamos dizer com um naipe de violinos ou de violoncelos, no fim do ensaio digo, vamos ficar estes últimos minutos só com estes músicos a tentar resolver esse problema. E fica isso, só aquele naipe. Exato, portanto, isso acontece muitas vezes. Acontece. Na planificação, porque não vale a pena os outros 90 estarem presentes para um problema que tem que ser resolvido com um núcleo mais restrito. Dos maestros que conhece e que já viu trabalharem, quais são aqueles que mais a impressionam? Dos que fazem parte dos nossos tempos mais recentes, eu diria que o Bernstein, sem dúvida, que foi uma das razões pelas quais eu decidi seguir a direção da orquestra, por causa da gravação do disco do West Side Story que passou na televisão nos anos 80. Foi por aí? Foi muito a por sua aí. Motivação parte E os daí? meus pais gravaram isso numa cassete VHS. Eu lembro-me que vinha da escola muitos dias e punha essa cassete. E o Bernstein sempre foi um motivo de grande admiração, porque era um excelente maestro, pianista, pedagogo, compositor, e era uma aspiração chegar pelo menos a um deles. Muito extrovertido. E muito extrovertido, sim. E claro, o facto de ter presenciado muitos concertos, eu própria tocar música, fez com que tudo seguisse este caminho. Mas eu digo, o Bernstein foi a minha primeira referência. Eu acho que depois Carlo Maria Giulini foi outro maestro que me marcou muito pela sua relação muito séria, muito profunda, quase religiosa com a música. A forma dele trabalhar a música, com a forma como aborda o compositor Brahms, o afeto que lhe confere, tentar ir ao encontro da imaginação do compositor e com isso construir o som, foi qualquer coisa que me afetou sempre muito. Dos mestres no nosso tempo, eu diria Abbado ainda, a Salonen, que é um dos meus mentores, e desta geração mais nova, por exemplo, o Petrenko, que está à frente da Filarmónica de Berlim. Acho que é um maestro muitíssimo interessante e que muito sério, e que faz aquilo que nós todos aspiramos, é tentar simplesmente num ensaio fazer o melhor possível. Isso nota-se. Ele diz muito: I just want to do the right thing. Sim. Já assistiu a ensaios, por exemplo, do Petrenko? Do Petrenko não. Nunca nos encontramos. Como somos mais ou menos da mesma geração, temos esse problema. Os mestres têm este problema. Nunca nos encontramos. E quais são, volto a perguntar, quais são os compositores que gosta mesmo, que quer mesmo que apareçam nos seus concertos? Eu diria Stravinsky,
compositores portugueses, o Luís Tinoco, sem dúvida, Brahms, ainda, enfim, deixa-me ver o que. Olha, Wagner nunca se atreveu. Wagner, o meu sonho seria sem dúvida dirigir Tristão e Isolda. Acho que essa é a minha ópera preferida e talvez a ópera que eu tenha visto mais ao vivo. Gosta muito de ópera? Gosto muito de ópera. Ópera é o que eu gosto mais de dirigir, mas é o mais difícil. Não conseguiria só dirigir ópera, também por razões pessoais, porque implica muito tempo de deslocação, mas ópera é onde eu aprendo mais. É a forma de arte, como o Wagner dizia, completa. Tem encenação, tem texto, libreto, tem música e é onde eu aprendo mais. Agora vou para Londres fazer um projeto desse e lá está. Eu trabalho muito em ópera contemporânea, muito embora vá dirigir a primeira Tosca no próximo ano. Mas agora vou... Aonde? Em Inglaterra. Sim, mas na Opera North. E agora vou à English National Opera daqui a 2 semanas e começo uma produção de um compositor dinamarquês, do Paul Ruders, uma peça chamada The Handmaid's Tale, que aliás é uma série que existe, uma série baseada num livro de uma senhora chamada Margaret Atwood, que deu uma série que penso que passa na Hulu e que agora e existe uma ópera também. Aliás, já teve uma intervenção numa ópera do Luís Tinoco, o Paint Me. Exatamente, fui eu que estreiei a ópera do Paint Me e é uma ópera linda que tentei já repor algumas vezes, mas não tem sido muito simples, mas é uma ópera muito interessante, gostei muito desse projeto. Agora diga, como é que conseguiria isso com a sua vida familiar? Tem trigêmeos, que é uma coisa raríssima, não é? É raro. E mais um, portanto são 4 filhos. Idades? Os trigêmeos acabaram de fazer 5 anos. Sim. E o outro tem 3, quase 4. E o seu marido? Não é a idade? O meu marido é médico cirurgião. Não é a idade. Aguenta isto tudo das suas ausências. Bom, nós temos uma gestão familiar muito especial, aliás, todas as famílias dirão isto, não é? Mas nós realmente, tendo tido 4 filhos em 15 meses, torna as coisas um bocadinho complexas. É um recorde. Sim, mas nós temos como propósito passar o máximo de tempo possível e isso faz com que os nossos filhos viajam uma grande parte das vezes comigo. Portanto, algumas viagens faço sozinha, mas é raro. É muito raro. Outro dia, por exemplo, quando eu consegui apanhá-la com eles. Estava em Espanha, acho eu, não é? Com eles, com todos. Para convidar, para estarmos aqui hoje. Estava com eles? Sim, sim. Assim? Eu, aliás, tento trabalhar mais na Europa. É muito raro agora ir aos Estados Unidos. No próximo ano vamos aos Estados Unidos, mas provavelmente até com eles. E já estamos a planear, talvez, ir à Austrália e à Nova Zelândia daqui a 2 anos também todos juntos. Então, é tudo uma questão de planeamento, de planificação. Orquestras portuguesas, teve a experiência até há pouco tempo. Sim. Com São Carlos, não é? Exato. A Orquestra Sinfónica. 7 anos. Funcionou bem isso? Eu gostei muito, aprendi muito, gostei muito e vou ser muito sincera, ainda agora acabou, é muito difícil falar de uma forma distante e racional e ponderada no assunto, mas eu gostei muito, sobretudo, do trabalho com os músicos. Acho que quando nós trabalhamos tanto tempo com um grupo de músicos, criamos laços muito grandes, musicais. Mas essa orquestra toca poucas vezes, não é? Toca aquilo, enfim, não, a orquestra tem uma atividade regular. Nós não fazemos tanta ópera como possível, porque também não existe um orçamento. Ópera é das coisas mais caras, mas a orquestra toca todas as semanas, faz concertos sinfónicos, projetos educativos, faz ópera, mas sim, seria muito importante ter uma atividade muito mais forte no campo operático e também fazer muitos mais concertos sinfónicos com o todo instrumental que tem, que são mais de 90 músicos. E a da Gulbenkian? Também trabalho muitas vezes, trabalhei durante muitos anos com a Orquestra Gulbenkian. Qual é melhor? Isso é como escolher os nossos filhos, quase. Mas são as duas a minha família. Enfim, trabalhei mais de uma década com uma, quase uma década com outra. Não me peçam para escolher. Mas lá está. Eu também creio que não tenho ainda a distância suficiente para analisar de uma forma racional, digamos assim. Deixar o mundo melhor tem o patrocínio da Hyundai. Juntos avançamos para uma mobilidade mais sustentável. Porque o que move a Hyundai hoje é garantir um mundo melhor às gerações de amanhã. Hyundai. Mudamos o futuro.
Agora, gostava que me contasse toda a sua vida, que já é riquíssima, tão nova. O que é que já fez para deixar o mundo melhor e o que é que quer ainda fazer para deixar o mundo melhor? Ai, essa é que é a pergunta que toda a gente deve dizer. Isso é muito difícil responder. Não é nada. Para mim é difícil, porque... Depois de tudo o que já contou. Não, é difícil, é muito difícil. E até lhe digo uma coisa, porque a minha vida teve esta mudança radical há 5 anos e eu acho que... Bom, não conheço muitas pessoas que tenham tido 4 filhos em 15 meses, mas nós vamos por um caminho e eu fui mãe tarde, fui mãe aos 40 anos e... Antes desses 40 anos trabalhei quase 20 profissionalmente. E então nós seguimos este caminho e ter tantos filhos num curto espaço de tempo, ou ter filhos, mas tive 4 filhos em 15 meses e é como se houvesse um reset. Ou é uma mudança radical mesmo. Ou seja, não é possível continuar o caminho exatamente como vinha antes com esta nova circunstância. E estes anos todos têm sido uma adaptação também de qual será o meu contributo para este mundo. Eu creio que o meu contributo como artista tem que estar sediado em primeiro lugar na produção contemporânea, em estimular ao máximo que os compositores do nosso tempo, os criadores do nosso tempo possam ter oportunidades para ver as suas vozes, que são um espelho de quem nós somos, na sua música, nos seus textos. Isso para mim é o meu objetivo, digamos assim, como artista que pode realmente estimular quem nós somos como mundo, o pensamento humano. Eu não sou criadora, como lhe disse, tentei criar, mas eu creio que o papel de um maestro, de um diretor musical é muito esse, estimular a criação artística para que possamos um dia lembrar quem somos através da arte. Isso para mim, eu gostaria que o meu legado, se eu o tiver, passasse muito pela relação com a contemporaneidade, sem dúvida. Acho que é uma belíssima conclusão para esta nossa conversa. Muito obrigado. Obrigada eu. Deixar o Mundo Melhor é um podcast de Francisco Pinto Balsemão com música original de Luís Tinoco. A sonoplastia de Joana Beleza e João Luís Amorim. O vídeo e a edição de José Seduvim Pinto, Carlos Paes e Ruben Tiago Pereira. Transcrição de Joana Henriques e apoio à edição de Manuela Goxa Soares. Imagem gráfica de Marco Grieco. Produção de Margarida Gil.